Olá, espero que estejam todos bem em casa. Bom, a gente vai falar hoje de posições de retas, né? E aí vamos comparar posições de duas retas. Para isso a gente vai usar aqui uma apresentação do GeoGebra, né? Uma imagem do GeoGebra, em que eu tenho aqui quatro retas de diferentes posições e a gente vai falar um pouquinho delas. Então, só para a gente saber, a reta R, que também é a reta AB, é a reta preta. A reta S, então essa aqui, né? Vou marcar ela aqui para vocês verem. Então essa é a reta R, preta, AB, reta AB. A reta S é a reta vermelha, reta CD, né? Então tá aqui os pontos C e D. A reta T é essa reta azul aqui, é a reta BC, tá aqui, né? Azul, roxo, uma coisa assim, né? E a reta U é a reta AD aqui, é a reta rosa, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: a gente está falando de posição de reta, é claro, a gente está falando de retas distintas. Não faz sentido eu pensar em reta coincidente. Né? Retas coincidentes são retas coincidentes. Ponto. Né? Ocupam a mesma posição e tal. Bom, em retas distintas, o que, que a gente poderia falar então? A gente vai começar com duas classificações. A primeira é a gente considerar que elas não têm nenhum ponto em comum. Então, se a gente pegar aqui a reta R preta e a reta S, a gente vai ver que elas não possuem nenhum ponto em comum. É óbvio que a gente está vendo aqui uma imagem dentro da, das limitações, né? Mas aí vocês poderiam perguntar, e se eu estender isso para os dois lados, né, nunca vão se encontrar? Não. Nesse caso, essas duas retas nunca vão se encontrar. Eu posso diminuir o zoom aqui e a gente vai perceber isso. O que vai acontecer é que em algum momento, tá vendo? A partir daqui agora, como o zoom está muito distante, né? O que vai acontecer é que elas vão começar a se misturar ali, vão parecer que são retas coincidentes. Né? Ficou até bem flamenguista isso aqui. Mas elas não são coincidentes, porque quando eu dou o zoom aqui eu consigo perceber isso, tá vendo? Ó, à medida que eu vou me aproximando, eu percebo isso, mas à medida que eu vou me afastando também, eu consigo perceber que elas não se tocam. Né? Então, a gente poderia dizer que a interseção da reta R com a reta S é nula, né? Um conjunto nulo. Nesse caso, a gente vai dizer que são retas paralelas, beleza? Detalhe que essa construção aqui no GeoGebra foi feita dessa forma. Então, só para vocês saberem, eu construí primeiro a reta R, que passa por A e B, e depois eu construí a reta S, que ela é paralela à reta R, passando pelo ponto C. Então, se eu mudo o ponto C de posição, ó, tá vendo? A reta S, ela também muda de posição, tá vendo? Ó? Mas ela continua sempre paralela. Então, eu poderia, por exemplo, fazer isso, aquela história do zoom, por exemplo, ó, posso ir distanciando o ponto C aqui, tá vendo? Ó? E aí eu consigo perceber que elas continuam paralelas, tá vendo? Ó? Né? Aqui chega uma hora que ela se confunde, eu posso de novo aumentar, e aí eu vou ficar a vida inteira aqui colocando o ponto C cada vez mais longe e ainda assim elas vão se manter paralelas, tá bom? Então vamos voltar o zoom aqui, vamos voltar o ponto C para cá, o ponto C estava mais ou menos aqui assim, a posição dele aqui não, não interfere para gente, mas acho que estava mais ou menos assim. Então, reta R preta, reta S vermelha são paralelas. Bom, se elas não forem paralelas, uma outra coisa que eu acabei não falando, mas a gente não precisa, é bom só lembrar disso, mas a gente está falando sempre de situações no plano, né? Porque quando a gente tem retas que não estão no mesmo plano, a gente vai ter outras posições possíveis. Só para a gente pensar assim, né? A gente imaginar.
por exemplo, se a gente tomar uma caixa ou um dado, né, um cubo, ou até mesmo a gente considerar o ambiente que a gente está, né, eu posso ter, por exemplo, vamos pensar então, né, a sala de aula, né, que é um paralelepípedo, né, que é isso que a gente chama. Então eu posso ter, por exemplo, o teto da lateral aqui, né? Então a sala está nessa posição, vamos imaginar, aqui está o quadro, vocês sentam aqui, virados para o quadro, aqui está o corredor, né? A portinha aqui está o corredor. Então eu pego essa reta que é formada pelo teto com essa parede aqui do corredor, beleza? Se eu pego a reta que é formada pelo piso e pela parede do quadro, por exemplo, né, essa reta ficaria mais ou menos assim, elas ficariam mais ou menos nessa posição, não sei se vocês conseguem ver, elas também não têm ponto em comum, mas essas retas não são paralelas. E elas não são paralelas porque elas não estão no mesmo plano, né? Para elas serem paralelas, eu precisaria então fazer isso e aí sim estarem no mesmo plano. Então a gente só está avaliando retas que estão no mesmo plano, tá bom? Então não tem ponto em comum, paralelas. R pretinha, S vermelha são retas paralelas, tá? A gente usa um símbolo de paralela que é, eu vou escrevendo aqui então, que é R é paralela a S. Então, esse é o símbolo de reta paralela, tá bom? Esse que vai aparecer aqui, R é paralela a S. Beleza? Bom, a outra situação é que elas se tocam, né? Então, elas têm ponto em comum. Então, tirando R e S, comparando R com qualquer uma das outras ou S com qualquer uma das outras, elas têm pontos em comum. Então a gente vai dizer que elas são concorrentes. Concorrentes significa que elas concorrem ao mesmo ponto, né? A um ponto. Então a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, a reta R preta com a reta T roxa, elas têm um ponto em comum, que é o ponto B. Então a gente vai dizer que R e T são concorrentes. E mais ainda, aqui para a gente ver, ó, a reta T e a reta R, elas têm um ponto em comum, que é o ponto B. E eu poderia dizer também que a interseção, vou colocar aqui uma formulazinha, um símbolo de interseção, aqui, ver se eu acho ele aqui. E eu não lembro qual é o símbolo de interseção. Eu acho que é. Eu não vou saber. Então, eu vou escrever, tá? Que a interseção de R e T é o ponto B. Beleza? Então, eu não vou escrever isso. Deixa eu mexer no texto, acabou ficando ruim aqui, desculpem. Pronto. Então, R e T são retas concorrentes e a interseção de R e T é o ponto B, certo? Então, o ponto B é o ponto de interseção, né? Eu poderia fazer isso usando o símbolo de interseção, né? R, interseção é o U de cabeça para baixo, né? Então eu poderia representar isso usando a ideia de conjunto, porque a reta é um conjunto de pontos, então R, interseção com T é igual, abre colchete, B, fecha colchete. Abre chave, fecha chave. B, fecha chave. Né? Então, a interseção de RT é o ponto B. Beleza? Então, RT são concorrentes. Mas a gente tem mais retas concorrentes aqui, né?
A R também é concorrente à reta U, e a interseção é o ponto A. A S também é concorrente à reta T, e a interseção é o ponto C. A reta S também é concorrente à reta U, e a interseção é o ponto D. E, finalmente, a U e a reta é concorrente à reta T, e o ponto de interseção é o ponto E. Então, a gente tem vários pares de retas concorrentes aqui, beleza? Bom, dentro das retas concorrentes, a gente tem, então, basicamente duas diferenciações, só para a gente compreender. Uma, a primeira, né, é quando essas retas formam ângulos agudos e ângulos obtusos, obviamente. Então vamos pegar aqui a reta T e a reta R, né, na interseção aqui no ponto B. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo agudo, aqui eu tenho outro agudo, esses agudos são congruentes, que a gente já falou, são opostos pelo vértice. Aqui eu tenho um obtuso, aqui eu tenho outro obtuso, esses obtusos também são congruentes, porque eles são opostos pelo vértice. Nesse caso, a gente vai dizer que as retas R e T são concorrentes e oblíquas, tá? Então, eu vou escrever aqui, R e T são oblíquas. Opa. Oblíquas. Isso aqui. Certo? Então, RT são concorrentes e, além de concorrentes, são oblíquas. Beleza? Então, quando eu formo ângulos agudos e obtusos, e, consequentemente, esses ângulos não são congruentes, né? Os quatro, né? 2 a 2 são sempre congruentes, sempre vão ser, porque são opostos pelo vértice, mas os quatro não são congruentes entre si, né? Então eu tenho esse é congruente a esse, desculpa, esse ângulo é congruente a esse, e esse é congruente a esse, mas esses dois aqui, ó, esse e esse não são congruentes, certo? E da mesma forma eu poderia dizer também que a reta T e a reta S são oblíquas, beleza? E, finalmente, eu tenho, então, a outra ideia é quando elas formam ângulo reto. Então, a reta U e... Esse GeoGebra, às vezes, me tira do sério. Quando a reta U e a reta R formam aqui 4 ângulos retos. Tá vendo? Então, nesse caso, os 4 ângulos são congruentes. Então, esse já era congruente a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Esse é congruente a esse, porque eles também são opostos pelo vértice. Como esse e esse são suplementares, né? Não é isso? A soma deles dá 180 e um deles é 90, então o outro também vai ser 90. Então eu tenho 4 ângulos de 90, 4 ângulos retos aqui. E aí a gente vai dizer então que essas retas são perpendiculares. Beleza? Então retas perpendiculares são aquelas que formam ângulos retos. Então aqui no nosso caso é R e U são perpendiculares. Então, além de serem concorrentes, vou colocar aqui, né, meio identado para a gente entender assim. Então eu tenho retas paralelas, retas concorrentes. Concorrentes podem ser oblíquos ou podem ser perpendiculares. Bom, aí tem algumas coisas que a gente vai ver, mas aqui já dá para adiantar e já dá para aparecer, né? Que a reta S e a reta U também são perpendiculares. Isso é uma consequência de algumas ideias que a gente vai discutir um pouco para frente, mas se a reta R e a reta S são realmente paralelas, então, e a reta U é perpendicular a R, então ela também vai ser perpendicular à reta S. Tá bom? Então, eu vou movimentar aqui algumas coisas para vocês verem o que acontece. Ó. Então, a primeira coisa é que a reta U foi construída perpendicular à reta R, passando pelo ponto A, tá vendo? Então, ela faz esse movimento aqui, né? Ó. E aí, à medida que, quando eu movimento A, eu movimento um monte de gente junto, né? A única que eu não movimento é a reta T, porque ela
está vinculada aos pontos B e C. Então ela só vai movimentar quando eu movimentar o B ou quando eu movimentar o C. Mas olha só, quando eu movimento o B, eu movimento todo mundo, né? Porque eu movimento a reta T, porque ela é com base em B, e eu movimento a reta R, porque ela é com base em AB, certo? E aí vou movimentar a S, que é paralela a R, e vou movimentar a U, que é perpendicular a R. Tá vendo? Então, essa é a configuração que a gente tem, né? Então, resgatando, a gente pode ter retas coincidentes, retas não coincidentes, distintas. Nas retas distintas, elas podem ser paralelas, não tem interseção, concorrentes, tem um ponto de interseção. As concorrentes podem ser oblíquas, formam ângulos não congruentes, né? Ou podem ser perpendiculares, formam quatro ângulos congruentes, todos ângulos retos. Tá bom? A gente vai dar então uma parada por aqui e no próximo vídeo a gente volta para ver como é que são as construções de retas paralelas e retas perpendiculares. Tá bom? Um abraço, fiquem bem, até o próximo.